Olá, senhores e senhoras, vídeo aula de Sociologia. Nesse vídeo aula vamos refletir sobre a cultura, aquilo que se cultiva, sobre o paredão, a reflexão sociológica, a cultura do paredão. O que é uma parede? Pode ser uma parede, pode ser levantada de cimento, tijolos, cimento armado. Ok. Para que serve uma parede? Para que serve um paredão? Geralmente para a construção de uma casa, de uma ponte. Isso na dinâmica da construção civil, na dinâmica arquitetônica. Mas nós queremos, nessa videoaula, falar sobre a cultura do paredão a partir dos regimes totalitários. O que é um paredão no regime totalitário? Para que serve? Quais são as suas principais características? A cultura os locais em que se cultuam os paredões. No regime totalitário, o paredão é um instrumento de execução, um instrumento de morte, um instrumento de pena de morte. A ideia de paredão é a ideia do corredor da morte. O paredão, geralmente a pessoa é eliminada, ela pode cair numa fossa, ela pode ser movida, enterrada ainda viva. E o paredão é um conjunto de execução sumária. O paredão é um lugar de condenação de pessoas à morte, sem saberem por que estão morrendo. O paredão é um instrumento de morte, utilizados pelos regimes totalitários, exclusivamente pelos regimes totalitários. A ideia de paredão é a ideia que não há clemência. A ideia de paredão é a ideia que não tem perdão pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você é. A ideia de paredão não há fraternidade, é execução sumária. Cultivar a ideia de paredão é cultivar a ideia de morte. Por que isso? O que essa paredão representa? As características do paredão. No paredão, as pessoas são condenadas à morte por terem, muitas vezes, pensamentos diferentes dos regimes totalitários, ideologias diferentes, socialmente diferentes. Essas pessoas, perante o regime totalitário, são executadas. Por isso, a cultura do paredão deveria ser explicada antes de ser praticada. A vítima do paredão, antes de ser morta, ela é humilhada, ela é confinada, é colocada num determinado lugar. Ela não tem direito à ampla defesa. A pessoa humilhada moralmente é caçada. Geralmente a vítima pede clemência, mas não é atendida. O regime totalitário, seja lá qual for, seja uma ditadura, seja um reality show, está no paredão, está condenada sumariamente à morte. O que, obviamente, no paredão, o emparedado, vai ser executado, ela não tem clemência. Como que funciona o paredão? A pessoa é colocada no paredão, no regime totalitário, e tem as pessoas que vão e atiram. São mortas, literalmente. A finalidade do paredão é eliminar a pessoa em massa. O paredão, a pessoa será sempre inimiga. O paredão, o cultivo do paredão, não é só um lugar de execução utilizado nos regimes totalitários, como na Segunda Guerra Mundial, nas ditaduras. A ideologia do paredão é a ideologia da cultura da morte. A cultura do paredão pode ser traduzida por intolerância. A cultura do paredão pode ser traduzida como racismo, homofobia, o preconceito contra o diferente. A cultura do paredão pode ser traduzida como intolerância. Exclui as outras pessoas porque eu não sou simpático com ela e ela não foi simpática comigo. A cultura do paredão poderá entrar em nossas casas, em nossos lares, por diferentes meios. Rádio, televisão, os reality shows. Quando cuidamos, muito pouco cuidamos
nós estamos praticando essa cultura. Ela vai impregnando. Na história da humanidade, o paredão ele foi utilizado em diversos lugares. Eu tive a oportunidade de estar em Auschwitz e Birkenau, na Polônia, em 2 campos de concentração, um complexo. E lá, o paredão era para fuzilar os condenados, no campo, sobretudo no campo de concentração de Auschwitz. Os regimes totalitários de Guantánamo, utilizado pelos Estados Unidos, o paredão também foi utilizado em Cuba contra os grupos minoritários homossexuais, para executar os homossexuais. O paredão usado pelos grupos de extermínios, por exemplo, nas nossas favelas, nas nossas comunidades. O paredão, como execução, foi utilizado pela ditadura militar no Brasil, da década de 60 até agora, da década de 80. Veja, o caso de Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Ela passou por esse processo de execução. Então os paredões estão aí. E o paredão representa a pena de morte. A cultura do paredão existe aí dentro das nossas casas, dentro dos nossos reality shows, sendo exaltados, incentivados muitas vezes por aqueles meios, por aqueles veículos que deveriam conscientizar, educar as pessoas. E por fim, eles cultuam, incentivam a cultura da morte. Ninguém é irmão praticando a cultura da morte, emparedando ninguém. O grande irmão São Francisco de Assis foi o homem que nunca quis emparedar ninguém. Nunca quis matar ninguém, foi o homem da paz. A cultura da morte, emparedão, representa esse regime totalitário. Seja lá praticado por quem for. Assim, caríssimos amigos, caríssimas amigas, o paredão representa a morte, é a humilhação. O paredão é morte, é exclusão, é violência, não traz educação, não traz integridade comunitária. O paredão é falta de esperança àqueles que são fuzilados, que são eliminados, falta de clemência. O paredão é morte, é destruição, é falta de solidariedade, é falta de empatia. Não queira nem cultivar na sua ideia a ideia de paredão. O paredão representa a morte. E aquele que coloca a pessoa no paredão um dia pode estar lá. O paredão é o cultivo da ignorância. O paredão é exclusão social. O paredão não traz educação. A ideia de paredão, seja lá qual for, seja na morte, na eliminação total da pessoa, seja aquela que é cultivada, culturalmente cultivada. Nós hoje muitas vezes estamos vivendo isso. Estamos muitas vezes cultivando, incentivando, assistindo eliminações intelectuais, eliminações morais, em nome de um grande irmão, a grande sociedade. Não. Então fica alerta, a partir de uma reflexão sociológica. O que significa a cultura do paredão? A cultura do paredão é a cultura, hoje ou amanhã, é a cultura da morte. Porque a única função do paredão, os regimes totalitários, é eliminar os seus oponentes. E isso nós nunca queremos, né? Então não cultive essa cultura. Pense bem. Você pode muitas vezes assistir filmes, peças teatrais que façam referência, mas cultivar esse sentimento jamais. O paredão ele quer eliminar o outro, quer apontar o dedo, nunca quer perdoar, nunca quer ter clemência, nunca quer ter empatia, nunca quer ser solidário. Por isso fica a dica, aula de sociologia.